vou contar como que é o meu relacionamento com o meu marido e como convivemos com o transtorno bipolar. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Daiane e tenho transtorno bipolar tipo 1. Sou diagnosticada já há 8 anos e sou casada com o Renan há 9 anos. Durante o namoro, eu não sabia que eu tinha transtorno bipolar, mas eu tinha algumas crises de choro. No noivado, eu acabei entrando em hipomania e depressão também, e eu fui até diagnosticada com depressão. E ali no começo do casamento foi quando ficou difícil o nosso relacionamento. A gente brigava bastante, eu tinha muitas crises de choro, de irritabilidade também. Para ele foi um momento difícil, para mim também foi um momento muito difícil. Realmente o transtorno bipolar, ele atrapalhou o nosso início de casamento, ele atrapalhou um pouco o nosso namoro também, porque muitas das vezes que eu chorei foi por causa do transtorno bipolar. E assim, a terapia ajudou muito, e foi por causa da terapia que eu acabei procurando um médico psiquiatra, então eu recebi o diagnóstico de transtorno bipolar. Aí, nesse diagnóstico, foi quando a gente pôde ter um respiro, né? Depois de tantas crises, de momentos difíceis que a gente passou, eu finalmente estava estabilizada, eu estava bem. E receber esse diagnóstico foi muito bom, porque a gente enfim sabia o que eu tinha. E nós como casal, nós procuramos saber o que realmente era essa doença. Ele procurou entender, ele procurou me entender, então dá pra perceber o quanto ele me apoia. Mas a minha estabilidade não durou muito tempo. Nós queríamos ter filhos, nós passamos momentos muito difíceis nessas tentativas de gravidez, pós-parto. Na primeira tentativa de gravidez, o médico disse que eu precisava parar de tomar os medicamentos. Eu fiquei 1 ano em hipomania, só que ninguém percebeu, porque a hipomania é uma coisa que a pessoa tá feliz, tá normal, né? Mas aí depois veio uma depressão, e veio uma depressão profunda. E essa depressão, ela afetou o nosso relacionamento da seguinte forma, que eu fiquei muito carente. Ele saía para trabalhar e eu já ficava mal. E daí eu tive essa depressão profunda e tive que voltar aos medicamentos e a gente teve que parar a tentativa de engravidar. Depois de mais um tempo esperando eu me estabilizar de volta, foi quando a gente pôde tentar engravidar de novo. E dessa vez deu certo. E essa gestação foi muito difícil, porque eu estava deprimida, estava estressada e o nosso relacionamento não mudou, né, nessa gestação, porque afetou mais a mim do que a ele. Mas depois de um tempo, de algumas semanas, acabou afetando nós dois, porque nós acabamos perdendo essa gestação e foi muito difícil pra gente, né? Era o nosso primeiro filho e a gente acabou perdendo. Bom, esperei o tempo para poder tentar engravidar de novo e tentamos pela 3ª vez. E dessa vez deu certo. Ficamos grávidos da nossa segunda filha, a Elizabeth. E a gravidez correu tudo bem, estávamos tudo bem, eu estava estabilizada, eu estava sem medicamento porque eu decidi não tomar naquela gestação. Os 3 primeiros meses do pós-parto também foram bem tranquilos em relação ao transtorno bipolar. Mas depois do 3º mês foi quando as coisas ficaram muito difíceis. Eu tava numa depressão profunda, eu tava numa mania ao mesmo tempo. Depois eu entrei em uma fase de mania, que foi uma fase boa, na verdade, porque eu estava muito feliz, estava fazendo bastante coisas. O meu marido até foi na minha onda e tal, só que depois ele descobriu que estava em mania, e daí ele foi entendendo que realmente eu não estava normal, que eu não estava bem. Eu entrei numa fase mista também, que é hipomania e depressão, tudo junto. Na depressão profunda eu tinha muitos pensamentos suicidas, demais. Então ele tinha que cuidar da nossa filha, enquanto eu ficava na cama, deitada sem conseguir fazer nada. Eu já não aguentava mais pensamentos na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade, quando eu fiquei sozinha em casa, eu fui tomei umas gotas a mais no medicamento. E quando ele chegou em casa, eu contei pra ele e ele ficou desesperado. Foi um momento muito difícil pra gente. E eu fui internada, e fiquei internada por 30 dias, e durante esses 30 dias ele ficou cuidando da nossa filha, que tava com 7 meses. Mas depois dessa internação, veio a estabilidade mais uma vez. Mais uma vez a gente pôde ficar bem e nós nos unimos mais depois desses desafios que a gente teve. E estávamos lá super bem, eu estabilizada com a minha filha que estava com 1 ano, 7 meses, e de repente veio uma surpresa. Eu estava grávida novamente, estava grávida agora da Cecília, e eu decidi não parar os medicamentos. Eu estava muito irritada,
irritada, eu tinha crise assim de gritar, de querer tacar as coisas. E na gravidez da Cecília, quando eu estava de 8 meses, eu fiquei internada pela segunda vez. Só que dessa vez não foi igual da primeira, que eu dormia lá na clínica. Dessa vez eu ia lá somente durante o dia, então não afetou muito o nosso relacionamento. Foi bem tranquilo, porque ele realmente trabalhava o dia todo fora e a gente só nos íamos à noite mesmo, então não mudou muita coisa pra ele. Não afetou muito o nosso relacionamento. Foi afetar no pós-parto, que daí a coisa piorou um pouquinho mais. E olha que eu estava tomando os medicamentos, então não foi tão ruim quanto do primeiro pós-parto. Mas foi difícil sim. Algumas crises em que eu até quis sair de casa, algumas crises em que eu fiquei irritada e ele também ficou muito irritado. Que eu tacava as coisas e ele também tacava as coisas. Então foram crises difíceis, mas não foram muitas. Foram, se eu não me engano, umas 2 ou 3. E logo depois disso, que eu mudei de psiquiatra, então eu fiquei estabilizada, eu fiquei bem, e isso já faz 1 ano que eu tô estabilizada, que eu não tive mais essas crises, que eu não tive depressão profunda. Eu ainda tava me recuperando da fase mista, então eu ainda tinha pensamentos suicidas, ainda tinha brigas na minha cabeça, tipo mania, depressão, tudo junto. Só que eu tava bem medicada e as coisas estavam meio que controladas, eu não tive mais crises, tava bom o nosso relacionamento. E bom até hoje. E depois que passaram esses pensamentos, a angústia que eu tava tendo, eu fiquei bem. E viver esse momento de estabilidade é muito bom pro nosso relacionamento. Então a gente passou por muitos desafios juntos, desde o namoro até hoje. Só foi aumentando de nível, né? No namoro era só um pouco de choro, depois foi aumentando, foi piorando e teve crises mais difíceis. Mas a gente passou por todas elas, vencemos todas elas e passamos juntos. Ele me apoiando, ele sempre do meu lado, e nós dois juntos nesses desafios do transtorno bipolar. Baseado no meu relacionamento, eu acredito que é possível sim ter um relacionamento amoroso, desde que as duas partes estejam cientes e queiram enfrentar os desafios juntos, porque são muitos desafios mesmo. O transtorno bipolar não é fácil de conviver, mas é possível. Aqui tem o vídeo que eu gravei com o Renan, você pode estar conferindo aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!